Fala gente, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o canal Troca Letras, espaço que eu criei para poder discutir vários aspectos das grandes histórias do cinema e da série de televisão e também poder fazer críticas e comentários pontuais sobre determinadas produções. É o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Convido antes todos que ainda não são inscritos a se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo. Isso é realmente bem importante para mim e para vocês aí, para não perderem nenhuma notificação dos vídeos que eu lanço aqui pelo menos uma vez por semana. Hoje eu tô aqui para falar de uma série que eu acho que foi pouco comentada até agora. Ela acabou de ter o seu último episódio, né, pelo menos dessa primeira temporada indo ao ar. Série da Apple TV Plus, The Shining Girls ou Iluminadas, seriado com a Elisabeth Moss e também com o brasileiro aí, Wagner Moura, né, contracenando um dos papéis principais dessa série. Eu tinha visto algumas entrevistas do Wagner Moura enquanto ele estava promovendo Marighella, nas quais ele fala desse seriado, de como foi contracenar com a Elisabeth Moss, que a gente já conhece de várias outras produções aí, né, como The Handmaid's Tale ou alguns filmes como O Homem Invisível, que eu acho bem interessante. E essa série também tem, né, como terceiro protagonista, né, o grande vilão, o Jamie Bell, que talvez vocês conheçam lá atrás do filme Billy Elliot, né, ator também já bem conhecido. Eu vou falar um pouco dessa série, primeiro sem spoilers, depois inevitavelmente eu vou entrar em alguns spoilers, porque já é difícil falar dela, do enredo, dando spoilers, então sem spoilers é um desafio bem grande, mas nessa parte inicial aqui do vídeo eu vou fazer isso, né, para que ninguém seja surpreendido. Quando eu entrar em spoilers, como sempre, eu aviso. The Shining Girls acompanha uma protagonista, né, chamada Kirby, que é justamente interpretada pela Elisabeth Moss. Ela é uma pessoa que trabalha num jornal de Chicago, como ela foi repórter, eu tinha anseios de ser repórter e trabalha atualmente como arquivista do jornal, né, coletando informações, pegando os jornais antigos que os repórteres pedem e tal. E o que acontece? Essa série se passa ali no início da década de 90, né? E essa mulher, ela foi vítima alguns anos antes de um ato de violência terrível. Ela foi atacada por um homem durante a noite, enquanto ela passeava com seu cachorro. Ela foi cortada de cima a baixo na barriga, né? Quase morreu, mas acabou sobrevivendo. E logo no início da série a gente vê que aparentemente isso está acontecendo de novo. E essa história vai começar a tentar ser investigada por ela, juntamente com o Dan Velasquez, que é um jornalista, né, desse mesmo jornal de Chicago, que é interpretado pelo Wagner Moura. A premissa inicial é esse é o resumo do seriado, mas não é uma série de investigação como qualquer outra. É um tipo de investigação bem diferente, porque a gente vai vendo logo já no primeiro episódio que a história é centrada numa narradora não confiável. O que é isso? Tanto na literatura como, enfim, no audiovisual, isso é um elemento narrativo que propositalmente coloca nós, público, numa confusão. A gente não consegue ter certeza nunca exatamente do que está acontecendo. Isso acontece, isso é feito nessa série porque ela acompanha praticamente o tempo todo a visão dessa protagonista. A gente está sempre colado nela enquanto espectador e ela se mostra não ser uma narradora confiável, porque justamente ela está também numa confusão mental que a gente vai desvendando junto com ela. Confusão essa que está totalmente ligada ali no que aconteceu com ela nesses anos antes em que ela foi atacada. Não é spoiler, porque isso dá pra ver logo de cara. Essa confusão dela se dá porque ela muitas vezes ela não se lembra aonde que ela mora, ela acaba indo pro apartamento errado, ela não lembra de algum amigo, ela não lembra de alguma história, ela não lembra as pessoas com quem ela trabalha, ela achava que ela trabalhava num setor e ela trabalha em outro. Isso nos coloca numa aflição realmente assim de acompanhar ela. E a gente não entende logo de cara o porquê disso, né? É por isso que eu estou deixando para falar sobre
o motivo por trás disso um pouco mais pra frente, assim, pra não dar muito spoiler. A gente só sabe que ela tá nessa confusão, algo estranho tá acontecendo, e isso funciona muito bem para dar o ritmo da narrativa, porque ajuda a gente a ficar instigado com esse mistério central e também a saber o que está acontecendo com ela. Então a série vai mostrando elementos e nos despistando deles a todo momento, porque justamente a gente está preso a essa pessoa que também tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo. O personagem do Wagner Moura, ele surge para ser um pouco também um ponto de equilíbrio, assim, né? Serve até como um certo alívio para que a gente possa estar mais lúcido ali com relação ao que está sendo mostrado. Ele é um cara, né, que não está sofrendo esse mesmo problema que ela, mas ele também tem outros problemas, né? Ele é um cara que tem um vício em álcool bem grande, ele foi um grande repórter e ele está vendo uma fase na qual ele está sendo bem descreditado, assim, por causa desses problemas que ele teve com álcool, mas ele ganha um voto de confiança ali da editora-chefe do jornal e ele começa a conduzir essa investigação sobre essa mulher que foi morta junto com a Kirby, personagem, né, da Elizabeth Moss. E aí o que acontece? Eles descobrem, na verdade, que não foi só ela, nem só essa mulher, mas que outras mulheres ao longo de vários anos sofreram ataques iguais, né, sempre com o mesmo corte, e que dentro de cada uma delas esse assassino, né, essas outras todas foram mortas, esse assassino acaba deixando um objeto. Essa série me instigou por várias coisas. Eu acho que esse elemento que eu mencionei do narradora não confiável, é uma maneira bem interessante e cativante de se conduzir uma narrativa quando ela se sustenta, né, quando não deixa muito furo de roteiro. Isso me prendeu logo de cara. Eu gosto muito também essa ambientação de redação de jornalista, né, de trabalho de jornalista, dos bastidores de um jornal, trabalho de investigação, não só um filme ou uma série policial, né, acompanhando detetives, mas acompanhando um jornalista que também, né, tem um trabalho bem investigativo. Eu, caso vocês aí não saibam, sou jornalista, então sempre esse tipo de história, quando é bem contada, tende a me prender. E é legal também de ver que o Wagner Moura, ele é um cara que ele é jornalista de formação, né? Trabalhou com isso por um tempo, e eu até assisti algumas entrevistas dele, nas quais ele fala que é a primeira vez que ele atua como faz o trabalho de ator, interpretando um jornalista, né? Que é a profissão original dele. Então ele se preparou bastante para isso, leu bastante livro de jornalismo depois de bastante tempo, então isso é legal de acompanhar. Outro ponto que me prendeu bem, eu acho que é a caracterização do Wagner Moura. Ele interpreta um personagem que é brasileiro, mas isso não é a principal característica dele, isso não é a coisa que mais define ele, isso não é nem dito, na verdade, em nenhum momento. O nosso brasileiro. Isso eu acho que me prendeu porque é uma coisa que foge do estereótipo do ator latino ou até do eventual estereótipo que tem especificamente com relação a um brasileiro, né, nos Estados Unidos. É uma coisa que eu já vi o Wagner Moura falando várias vezes, que ele batalha para fugir disso, para não cair em estereótipo, para não realmente não colocar a figura dos latinos como algo preconceituoso, né, nas produções que são feitas lá fora. E eu acho que esse é um personagem que vai bem ao encontro disso que ele se propõe a fazer, porque, como eu falei, isso não é mencionado, assim, o jornalista brasileiro. Não, ele é o Dan Velasquez, um jornalista ali conhecido, e ele é brasileiro. Isso também não é omitido. Tem, por exemplo, na casa dele tem um quadro do Milton Nascimento, né? Ele usa uma camiseta dos Mutantes também. São detalhes ali que o design de produção se preocupou em colocar, e eu acho que isso funcionou bem, assim. E também a gente vê que ele é brasileiro na relação dele com o filho dele. Do nada ele simplesmente fala português, mas assim, o inglês dele é muito bom, né? Dá pra perceber que não é um nativo, a gente percebe, é muito bom, mas dá pra perceber que não é igual a das pessoas que são de lá. As pessoas que são de lá, obviamente, percebem também, então eu acho que isso funciona. Colocar ele, mostrar no momento que ele é um estrangeiro também ajuda, né, para essa questão do sotaque, né, da pronúncia da língua inglesa. Mas é uma coisa que me prendeu bem, assim, eu acho que é interessante de acompanhar. O Jamie Bell, então, né, a gente acaba vendo que ele aparece logo na primeira cena da série. Ele
isso não é spoiler, ele é o vilão, dá pra ver logo de cara, assim, isso já é mostrado desde o início, é ele que persegue essas mulheres todas. E isso, de novo, não é spoiler, porque isso está desde o início. Mas agora eu vou entrar em spoilers e eu preciso fazer isso, então esteja avisado desde já. Não vou, acho que, dizer aqui como acaba a série, não vou entrar em tanto spoiler assim, mas vou dar detalhes do enredo aí que são importantes. A gente não percebe logo de cara, demora um pouquinho para entender o que explica o mistério da série. Como que esses ataques são possíveis, o que exatamente está por trás disso. A gente sabe que é ele, né, ou ele interpreta o Harper, mas a gente não sabe exatamente como ele procede, por que ele faz daquela forma e como é que acontece isso. A gente também não sabe o motivo por trás da confusão mental da Kirby. Mas no decorrer dos episódios a gente vai entendendo que essa é uma série que joga bastante com elementos do sobrenatural. Como eu falei lá atrás, não é um tipo de investigação comum que a gente está vendo aqui. É uma coisa que tem realmente esse pé aí no sobrenatural, né? Quase na ficção científica. O Harper, que é esse personagem do Jamie Bell, ele tem o poder, a capacidade de viajar no tempo. Mas aí é o seguinte, eu não sei se vocês assistiram Dark e acharam aquela série confusa demais. Aqui em Iluminadas, o conceito de viagem no tempo, ele muitas vezes é mais complexo ainda. Por que acontece? Ele viaja no tempo, ele ataca essas mulheres e em décadas diferentes, assim. Então acontece em determinado momento que numa mulher que foi morta ali nos anos 90, se encontra uma coisa que era pertencente a uma outra época. E numa mulher que morreu lá atrás, décadas antes, na época, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, encontra um chaveiro que pertence a uma personagem ali da década de 90. Então, isso acontece, é só aí que a gente começa a perceber que se trata de viagem no tempo. Não é dito antes disso em nenhum momento. E aí, bom, a gente entende tal que é isso que está rolando e que essas mulheres aí, essas mulheres não, a Kirby principalmente, ela representa um gap aí nessa história toda, porque justamente ela é a mulher que não foi morta, né? Ela é a sobrevivente desse ataque feito pelo personagem do Jamie Bell. E esse é também, claro, o motivo por trás da confusão mental dela. Ela não... Cada vez que esse cara viaja no tempo, ele acaba alterando o fluxo de vida dela. Então, em algum momento ela volta e ela está casada com um fotógrafo do jornal, que ela não tem memória disso, porque isso aconteceu em talvez outra linha do tempo. Em outro momento ela volta e ela mora em um lugar, ela tenta ir para casa no lugar que ela morava antes. Então isso é o que explica a confusão toda dela, e ela por isso também tem um bloco de anotações ali onde ela anota tudo. Só que ao mesmo tempo é muito confuso. Em uma vida ela tem um cachorro, na outra ela tem um gato, numa ela mora no apartamento com a mãe, na outra ela mora com o marido. Então assim, é uma coisa realmente aflitiva, e essas coisas começam a mudar a todo momento. E só ela percebe, ela tá de carona com o Dan, eles vão investigar uma coisa. Ele estaciona o carro, eles entram no prédio, quando eles voltam o carro dele é outro. E só ela percebe isso, esses lapsos do tempo aí. Então até que ela... É uma coisa também complexa dela conseguir convencer os outros de que está acontecendo, ela consegue mostrar, esse jornalista acaba acreditando nela, mas a coisa está sempre mudando, até que ela consiga entender o que de fato está acontecendo e descubra quem que está por trás disso e consiga efetivamente tentar ir atrás desse cara. Como eu falei, talvez tenha ficado bem confuso essa minha explicação, mas a série é confusa nesse sentido. Isso também é uma das minhas críticas ao seriado. Eu não li o livro The Shining Girls, né, no qual a série se baseia, mas eu acho que em algum momento a gente podia ter sido levado a entender melhor a lógica por trás disso. Como funciona exatamente essas questões dela mudar a linha temporal. A gente entende como funciona a viagem no tempo, é uma maneira diferente de outras que eu já tenha visto, né, em outros tipos de produções. O personagem do Jamie Bell, ele é um cara que era do exército na época da Primeira Guerra Mundial. E quando ele volta da guerra, ele descobre uma casa onde morava uma pessoa que acaba morrendo ali num confronto, ali, acaba fugindo, é atropelado. E essa casa é basicamente a máquina do tempo. É isso. Cada vez que ele entra ali, quando ele sai, ele consegue ir para uma época diferente.
Então, e não é todo mundo que faz isso. Ele tem o poder porque ele acaba sendo o dono da casa, ele é a pessoa que encontra a casa ali. Tem um amigo dele que encontra com ele e não consegue viajar sem a ajuda dele. E aí ele vai fazendo essas viagens no tempo e ele vai matando as mulheres e tal. Não fica muito bem explicado o que leva ele a fazer isso. Ele claramente é um psicopata, e a gente não precisa necessariamente achar motivo para tentar explicar a psicopatia de ninguém, né? Os psicopatas são personagens bem complexos, assim, né? Não sou nenhum especialista, mas eu acho que a gente precisava entender o porquê porque existe um tipo de seleção, ele seleciona determinadas pessoas, que são essas iluminadas. Elas têm algo de diferente que a gente consegue mais ou menos entender, mas não fica muito claro também por que ele escolhe essas pessoas especificamente. E lá pro fim da série a gente consegue entender um pouco das motivações dele, digamos assim, porque ele nos é mostrado como um cara bem frustrado, né, que queria ter lutado na França, queria, enfim, ter sido reconhecido, queria ter sido amado e não foi abandonado pela mãe, e acha ali que o mundo deve alguma coisa para ele, então ele sai fazendo o que ele bem entende. Basicamente é isso que a série traz. Alguém pode dizer, eu não sei se ela encerrou nessa primeira temporada, eu acho que talvez sim, mas aí eu acho que é um pouco decepcionante, porque eu acho que tem várias coisas aí que precisavam ser explicadas, pelo menos. Eu não tô achando que vai ter uma segunda temporada, porque realmente a história fechou, mas eu acho que deixou algumas pontas soltas que precisavam de uma explicação um pouco melhor. Essa é a minha principal crítica negativa com relação a essa produção. Acho que às vezes se perde um pouquinho na própria confusão, como eu acho que Dark... São séries bem diferentes, tá? Mas como eu acho que Dark fez ali na sua última temporada, acho que se perde um pouquinho, mas o que não muda a experiência de se assistir. Eu acho, como eu falei, é uma série bem instigante da gente tentar entender o mistério, mas mais do que isso, da gente ser fisgado pela força narrativa que ela traz, pelas discussões que ela traz, pelos dramas de cada personagem, faz com que Iluminada seja uma boa pedida aí para ser até maratonada. Acho que é uma série que agora já estão os 8 episódios disponíveis no Apple TV Plus. Acho que é uma boa pedida para ver até um atrás do outro. Eu não vejo necessidade, como séries como Ruptura, por exemplo, de ver um de cada vez. Assim, essa dá para ver vários numa sentada assim. Era isso que eu tinha para dizer. Hoje foi um vídeo mais rápido, realmente recomendando esse seriado que eu acho que pouca gente teve oportunidade de assistir. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, deixar um comentário aqui dizendo o que acharam dele e também, claro, se inscrever no canal e ativar as notificações.